Bom, o que, que a gente sabe? Alguém... Tá. Se esse daí mede 100, esse daqui vai medir 80. Se esse mede 110, isso daqui tem que medir 70, porque são os suplementos, né? E aí a gente vai ter que x é o suplemento da soma daquele negócio ali, né? Então, 180 menos o 70 mais o 80, né? Isso é igual a 30. 180 menos 80 vai para 100, 100 menos 70 vai para 30. Então, mais um exercício aí que a gente consegue pensar a ideia da soma dos ângulos internos, a ideia do suplemento, a gente acabou resgatando aqui embaixo, né? E aí, enfim, não tem muito segredo aí, exercício mais uma vez. Dava para usar também, né? Ó, se a gente... Vamos explorar um pouquinho aqui o que o exercício possibilita. Então, se eu pegasse aqui também, ó, se eu for pegar a ideia lá do teorema do ângulo externo, né? Vou pegar esses dois aqui, ó. E aí, o que que eu sei? Eu sei que x mais 80 tem que dar o ângulo externo do lado oposto, né? Ou seja, 110. Então, x é igual a 110 menos 80, né? Que dá o nosso mesmo 30. Se eu tivesse pensado desse jeito também, sem problema. Assim como se fizer do outro lado, né? Do outro lado ia ficar x mais 70 igual a 100, né? E aí 100 menos 70 igual a 30 também, né? Se tivesse pensado pelo outro lado. Sei lá, enfim, algumas maneiras aí de pensar um pouco a partir desse exemplo aí, desse exercício. Suave, gente, isso aqui? Tranquilo. Beleza. Bom, vamos pensar em alguns outros. Vamos ver se a gente acha algum emocionante, né? Pra ver. Não, aqui na primeira parte. Ah, aqui, ó, o 3. Ó, o 3 já ficou mais legal, né? Ficou mais legalzinho. O 3, deixa eu ver se o 3 é o tipo de exercício que vale a pena dar tempo pra vocês. Ah, vamos lá, esse vale a pena, vai. Vamos dar um tempinho para vocês pensarem então um pouco sobre esse. Na figura seguinte, as retas RS são paralelas. Então, os ângulos A, B, C e D medem nessa ordem. Gente, eu vou dar, então, uns 2 minutinhos para vocês pensar um pouco sobre esse exercício aí, tá bom? Só vou dar um... Só deixa eu printar ele aqui para eu abrir ele no quadro. Abrir ele aqui. Então é isso. Temos esse exercício aí para brincar. Que eu não consigo colocar ele no quadrado nem ferrando. Ó, agora foi, hein? Agora foi, olha aí. Agora foi. Aí, sucesso. Então, 3 minutinhos, 2 minutinhos, 1 minuto e meio. Não sei, quanto tempo vocês acham que vocês precisam aí? A primeira pessoa que falar, eu resolvo, então. A partir da primeira pessoa. Ou se ninguém falar, aí eu... Sei lá. Aguarda. Gente, lembrando que vocês podem falar a qualquer momento, ninguém tá vendo vocês falando, tá bom? Ó, tá tudo oculto, tá todo mundo vendo a minha tela, vocês podem falar, tipo, o que vocês quiserem, perguntar, questionar, reclamar, queixas, comentário, pergunta, sei lá, mano, qualquer coisa aí. Tudo que vocês quiserem para não me deixar falando sozinho, eu aprovo. Professor, eu resolvi. Já. Hã? Resolvi. Eu também. Já resolveu? Uhum. Foi de boa? Quer falar como você fez? Se ali é 110, perto do D, o ângulo externo de D é 110, então D vai ser 70. Beleza. E aí, 70 mais 30, então C vai ser 80. Beleza. E aí, A mais B vai ser 100. A mais B é 100? Isso. Então, B é adjacente ao ângulo 30, então B vai ser 30. E se B é 30, A vai ser 70. B é de... Como que fala? Volta essa parte, peraí, que essa parte não entendi. B é adjacente? É adjacente que fala? Acho que é. Então, de qual? de 30 graus, ali em cima.
Deixa eu É. ver. Não sei, eu acho que é. E aí, Tá. Entendi o que você tá falando. Tá. Ele isso. alterna E aí, interno, né? isso. E aí Alterna. B ficou 30, menos Beleza. 100, fica 70. O A fica 70. Olha aí. Perfeito. Nossa, muito bom. É isso, gente. Já dava também para usar tanto o A quanto o D aqui, né? O A e o D são iguais, porque essas retas são paralelas, né? Enfim, dava para usar várias coisas aí. E aí, de fato, percebam que esse ângulo aqui, né? Ele forma o 110, que já estava aqui, né? Também. Então, muito bom. Muito boa resolução, mano. Excelente. Excelente. Da hora. Gente, alguma dúvida nesse exercício da resolução que foi dita pela pessoa, que eu não sei quem foi? Não, tranquilo por mim. Tranquilo? Alguém enfrenta algum problema nesse exercício, gente? Não? De boa? Tipo, Firmeza. Então, vamos pegar mais umzinhos aqui, né? Vocês estão indo muito rápidos e rápidas. Adoro isso. Ó, o maior dos ângulos externos de um triângulo mede 160. Se as medidas dos ângulos internos estão em progressão... Aí, ó, agora vamos para esse aqui. Aí, ficou legal, agora ficou legal. Ó. Agora ficou legal. Olha lá. Agora ficou divertido, hein? Agora eu sei que vocês estão aí sorrindo. Mentira. Mas tá bom, ó. Deixa eu só aumentar o tamanho desse negócio. Bom, então, o maior dos ângulos externos de um triângulo mede 160. Se as medidas dos ângulos internos estão em progressão aritmética, dois deles medem respectivamente. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência cujos termos da sequência são relacionados por uma soma. Cada termo subsequente é o termo anterior somado da razão. E a razão é padrão, né? A razão é o mesmo. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10. Isso é uma sequência onde a razão é 2. Cada termo que está vindo é o anterior menos 2. 20, 40, 30... Não, 20, 40, 20, 40, 60. Mesma coisa, né? Só multiplicar a sequência por 10. Mas é isso, né? Você tem um número que está sempre somando a mesma coisa em qualquer termo da sua sequência, né? Ou da sua função, porque a sequência é uma função de naturais em reais. Mas você está somando qualquer número, esse mesmo número, para todos os números da sequência. E aí a sequência vai respeitar um padrão, né? Que é aquele negócio lá... É bem divertido, né? Vocês lembram da PA e da PG? Você dá um Azinho. A1 é igual a 1. Aí você diz que o AN mais 1 vai ser igual ao AN mais R. Olha lá que louco. Aí você definiu aqui A, dizendo, né, que N é um natural, diferente de zero. Você definiu aqui a PA, definição da função natural PA, olha aí, mas não é isso que a gente quer saber agora, né? Tudo bem, desculpa, me empolguei aqui, deixa eu apagar esse negócio. Voltando tudo, voltou tudo. Aí, pronto. Então, gente, como é que a gente faz esse negócio aí, hein? Alguém tem alguma sugestão? pro resultado? Para como fazer? eu acho que é a A, mas porque a soma dá 160. Daí o outro ficaria 20, o outro 60 e o outro 100. Daí tem progressão. E qual é a razão dessa progressão? Tá, peraí.
Não, mas você tá certinha, você tá certinha ou certinho. Eu não sei quem tá falando, gente, eu não faço a mínima ideia de como é que eu me refiro a vocês. Você é uma pessoa que está com a opinião correta. Acho que 5, 3, 2. Hã? Tipo, Seria 5, um... 3, 2. Diversas pessoas querendo falar, tô adorando essa disputa. Vocês querem muito falar da matemática, olha aí que excelente. Oh, mas de fato, uma coisa que já falaram aí é, mano, não tem como nenhum desses aqui, né, dar a soma, né? Tipo, isso daqui com isso daqui, nenhuma dessas fora A tem como a soma da 160, né? Então meio que o exercício já acabava aí já, né? Olha só que louco, hein? Sim. Olha só que louco. Caramba. Que bosta, né? Mackenzie é assim, quando parece que está sendo bom, volta ao nível Mackenzie. Ó, o que a gente pode fazer? Aqui, a gente podia pensar justamente nesse 20, né? De 20. fato, é isso, gente, está em progressão aritmética, não tem nem como, né? Porque o 60 é exatamente o 20 mais 40, né? Só para sanar mais dúvidas aí, para caso que alguém tivesse. E o 100 seria o 60 mais 40, né? Então, a gente teria aqui que o 40 é a tal da razão, né? Seria a razão da nossa PA. Razão da PA, né? De fato, exercício... Porra, velho. Ai, viu? Pensei que era bom, gente. Desculpa aí, viu? Foi sem querer, mais uma vez, né? É que vocês também, vocês estão zica, né? Vocês estão conseguindo, vocês fazem tudo. Olha aí, que excelente. Não sei pra que eu também fico, não. Esqueci, já sabe fazer as coisas. Deixa eu pegar exercício mais legal aqui, porque senão a gente fica, né, fazendo... Esse negócio... Aqui, ó, vamos fazer esse aqui. Esse aqui eu acho que fica mais legal, esse daqui, ó. Aqui ficou legal. Acho que aqui fica divertido. Aqui, a partir do 6. Olha aí, a partir do 6. Deixa eu ver se dá para dar mais um sem cortar. Não dá para dar mais um sem cortar. O de baixo tem um desenho, né? Então dá para dar mais um sim. Vamos aqui, o 6 e o 7. Que é que a gente pense um pouquinho sobre esses dois exercícios. Aqui ficou legal, né? Vamos ver se ficou legal. Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver. Fala de proporcionalidade esse primeiro, né? Então talvez seja mais interessante aí para a gente conseguir pensar algumas coisas. Então, dá uma colada nele aqui. Bom, então, vocês querem tempo, gente, para pensar? O segundo é sacanagem, né, mano? Qual o ângulo formado pelas alturas... velho, nossa, mano, pelo amor, não faz sentido esse exercício, né? Evidente que é 90. É cateto, né, gente? Complemento. O 6, eu acho que é D. Porque o A vai ser 60, a bissetriz vai dividir em 30, daí o outro ângulo vai ser 30 mais 50, um triângulo de dentro, sabe? 30 mais 50 que dá 80, então um vai ser 100, e aí o outro vai ser 30 mais 70 que dá 100, então vai ser 80, e aí 100 e 80 eu acho que tá proporcional a 4 e 5. Eu acho que você está correta em um nível de correção 100%, assim, não tem nada para acrescentar, não, no que você falou, né? É isso aí mesmo. Eu acho que tá válido. Então, a bissetriz relativa ao vértice A, né? A bissetriz relativa ao vértice A, né? Então, Azinho aqui mesmo, saiu para cá. Deixa eu fazer... Vamos dar isso aqui. Faz de conta que isso daqui, de fato, é uma bissetriz, né? E aí, se é bissetriz, ó, aqui é isso mesmo, mano. Aqui vai ser um número, aqui vai ser outro, né? Qual número que vai ser aqui? Qual número que vai ser aqui? Não tem muito segredo, né, gente? De fato, assim, isso daqui é 30, isso aqui é 30 também, né? Porque isso deve ser bissetriz. Bom, e aí a gente já tem 30, já tem 70 ali, aí foi o que disseram aí, né, mano? Aqui já vai ser o nosso sem nada, vai ser o nosso 80 aqui, né?
Aqui vai ser o nosso 80, e aqui é o tal do 100, né? E aí, qual que é a proporcionalidade de 80 e 100, né? Aí, não sei, coloca assim que vocês conseguem conferir, né? Já que vocês estão pensando em proporção. Dividir os dois por 10, e aí depois a gente fica com 8 sobre 10, divide por 2, a gente fica com 4 sobre 5, né? Então, a proporcionalidade bate para 4 sobre 5, ou se vocês quiserem fazer o inverso disso aqui, caso vocês tenham pensado, dá os 5 sobre 4, mas de qualquer forma a gente fica com 4 e 5 aqui, né? Alternativa D. Não tem muito o que questionar para além disso. Bom, o segundo aqui, ó. Um ângulo ABC tem um ângulo A igual a 40, um triângulo ABC, né? Tem ângulo A igual a 40 e B igual a 50. Bom, que altura, né? Altura vai ser uma coisa importante para a gente pensar. Então, este ângulo, esse daqui vai ser, sei lá, 40. Aqui a gente tem uns 50. Já deu 90 a soma, né? Então, o terceiro aqui vai ser 90 também, né? Um ângulo reto. 90 graus. E aí, ele quer saber o ângulo formado pelas alturas relativas. O que é altura? Altura é a seviana que sai de um vértice e forma 90 graus ao outro lado. Seviana ou segmento que une perpendicularmente um vértice ao lado oposto. Então, isto é a altura. Isso é a altura de um triângulo. É a seviana ou segmento de reta, né, que une perpendicularmente um vértice ao lado oposto. Então, se vocês pegarem aqui, a gente vem aqui, sei lá, chamar isso aqui de... Ele falou de A e B, né? Então, isso aqui é A, isso daqui é B. Então, vamos chamar... Não chamou o outro ali de C, mas a gente vai chamar. E aí, eu saí do B, fui até o lado AC, formando 90 graus. Bom, isso é uma altura. Saí do A, vim até o CB, formei 90 graus. Isso é outra altura. No triângulo retângulo, os catetos são alturas, né? Essas coisas se assemelham. Então, não tem muito segredo aí para a gente pensar. O que vai ser diferente em qualquer outro triângulo, né? Porque em qualquer outro triângulo, quando você sai de um vértice e vai para o outro lado, não necessariamente você está formando 90 graus. Só que para fazer altura, você tem que formar 90 graus. Então, aqui não tem muito segredo, né? Porque as alturas formam 90 graus e aí meio que acabou o exercício também. Bom, eu realmente estou decepcionado aí com esses exercícios. Desculpa ter passado exercícios tão simples para vocês, porque, né? Olha só, vocês estão voando. Deixa eu ver se tem coisa mais legal aqui para baixo. Deixa eu ver se aqui. Se alfa é 40 e beta é 30. Alfa é 40, beta é 30. Então, lá em cima é 90. Esse também é péssimo, olha só isso que eu vi. Tá, vamos pensar aqui, ó. Aqui já fica um pouco mais divertido, talvez. Então, eu quero pensar esses daqui com vocês. O primeiro aqui, ó, é um pouco parecido com paralelismo, é um pouco parecido não, é exatamente o paralelismo que a gente fez na semana passada. Então, a soma dos ângulos agudos, né, em relação às paralelas, vai dar o ângulo menor aqui do centro, né, o ângulo central menor aqui. Então, aqui não tem muito segredo, x dá 50. Só que aqui, eu queria que a gente fizesse um pouco da B aqui, dá uma olhadinha na B com carinho. A B, gente, esta B. Queria que vocês fizessem ela. Deixa eu jogar ela aqui rapidinho.
B. Quem for terminando já pode ir falando aí que a gente segue a partir disso. Por gentileza. Vocês estão bem? Vocês estão mais em silêncio, mano. Meu Deus do céu, parece que eu sempre tô falando, só vocês estão aqui ainda. Vocês estão aqui ainda, olha aí, vocês estão aqui. Então tá bom, vocês não querem falar comigo, não precisa falar comigo, não. Mas eu gostaria, sim, mano. Por isso que eu fico atrapalhando vocês quando vocês estão fazendo, eu fico falando. Eu fico inquieto. Ô, vocês estão gravando? Alguém tá gravando, gente, a aula? Alguém conseguiu pôr pra gravar? Nem isso vocês vão responder? Tá. Então tá bom. Tá aparecendo aqui que tá gravando. Tá gravando? Ah, como você sabe que tá gravando? Tem um hack aqui. Tem um rec. Muito bem, agradecido. Obrigado para quem colocou para gravar aí. É nóis, tamo junto, agradeço. Pronto, agora vão parar de me encher os pacovacos pedindo para eu gravar. Um monte de gente tá pedindo para gravar esse negócio, gente. Muito obrigado aí para quem colocou para gravar. Facilitou aí um montão. Vou ver se eu pego uns exercícios aqui enquanto vocês terminam esse daí. Professor, resolvi. Resolveu? Como ficou? Então, ficou em cima, ficou 9x, porque o triângulo de dentro é 3x, e aí os dois ângulos externos dele é 3x e 3x. Aí ficou tudo 9x. Daí 180 é 9x é igual a 180. Eu travei. Eu travei do que você falou. Calma, volta aí. Vai de novo. O primeiro ângulo do triângulo, que é dos x, tá vendo? 2x e 1x. Aham. São 3x. Daí, os ângulos externos dele, que é 3x, e do outro lado também é 3x. Aqui é 3x? É, porque sabe? Por que você não coloca já... Daí ficou 9x. Por que você não coloca 60 aqui já? É, tá também. Daí x ficou igual a 20. Daí y ficou igual a 120. Porque tá ali. Só. Sucesso. Podia usar os 60 ali, podia já usar a verdade, podia usar os 120 ali, né? A gente já tem 3x mais 2x mais x é igual a 120. E aí a gente tem que 6x é igual a 120, então x é 120 sobre 6, né? Sei lá como vocês gostam de escrever isso aqui. Tá, e o y? Ficou 120, porque os dois ângulos de dentro é 60. Daí 120 menos 180 fica 60. Então os três, ele é um equilátero. Daí 180 menos 60 fica 120. Olha que sucesso. Então aqui vai ser 60 também. E aí a gente sabe que 3 vezes excelente. Esse ângulo aqui todo é 3x, 60. que é
60 graus, muito bem. Então, Uhum. este daqui também é 60 graus. A gente podia tanto fazer esse aqui como 60, ou já somar os dois lá e dar esse 120 aqui, né? E aí, sucesso. Muito bom, excelente, hein? Caraca, que da hora, que da hora, que da hora! Ó, então agora vamos para esse daqui, ó. Que agora tá começando a ficar divertido, né? Agora vai começar a ficar emocionante. Não é emocionante, gente. Vocês estão ligados que, né? Como vocês estão voando, não tem muito segredo para apresentar para vocês, não, né? Só que, assim, eu posso tentar, né? Tentar só, na verdade, porque vocês estão voando, então vai ser só tentativa. Eu quero esses dois aqui, ó. Queria muito, muito, se vocês fizessem esses dois. Esses dois. Vou deixar aqui. Então é isso. Esses dois. E aí, gente? Como é que vocês estão? Eu tracei uma reta no C, assim, tipo, em cima do C. No C de C para onde? Tipo, pra fazer um triângulo com um ângulo de 70, e aí os outros dois eu tinha que descobrir, sabe? Tipo isso. Ah, Daí. uma reta de C para A. Não, eu fiz. Ah, mas pode ser, hein? Mano, Mas eu tinha feito, tipo, em cima de C mesmo. em cima de C, mas como? Você fez para cá, você Não, fez não, para não. cá, você fez Horizontal. para cá. Não, uma linha reta. Linha. Tipo. É, retinha em cima de C. Foi tipo isso. É. Peraí que eu saí Não. do lugar aqui. Uhum. Mas como assim, ó, linha reta? Não entendi. Ah, Tipo, horizontal em cima de C. assim? É. Aí eu.
Descobri os ângulos, os dois ângulos. Como? Ah, foi tipo 110 dividido por 2, ficou 55. Pera, tu fez uma reta aqui. Aqui. Ah. Ah, E aí ficou os dois, ficou 55. que 55? De onde você tirou 55? Porque é 180 menos 70, fica 110 dividido por 2, 55. 180 menos 70. Aqui e aqui você tá falando que tem o mesmo tamanho. Uhum. Como você sabe? Porque é um triângulo isósceles aí. Como você sabe? Ah, porque... Não sei. Não, porque se eu fiz uma linha reta, e aí... Vai. Ah. E as outras duas não interferem, não? Professor, Não, Oi. não. é que, assim, eu fiz diferente, né? Eu fiz uma linha do D pro B. Do B para... O D. Do B para o D. Então você vem para cá. Ah, E aí eu fiz a soma do triângulo todos juntos, né? Do triângulo ADB. ADB. Quanto que deu a soma do triângulo ADB? A soma deu... Só, peraí que eu tô fazendo de cabeça. Fala o que eu escrevo, Que assim, eu pensando agora, eu tava somando o 30, 70, o 20 e acrescentando, tipo, 60 que tá faltando. Mas da onde tá vindo esse 60? Que seria assim, porque esses valores que eu tenho daria... que eu já tenho, né? Seria o 70, o 30 e o 20, que daria 120. O Aham. que falta o 60. 60 dividindo por 2 daria 100 dividido por 2 dá 30, dando 50 e 60 de um lado. Mas como que você sabe que esse ângulo aqui tem o mesmo tamanho desse aqui? Porque se você observar ele... Se bem que... Não, Gente, ó, lembra disso, exato. observação não é matemática, matemática, linguagem, lógica, implicações. Ó, mesmo problema dela aqui é o problema que você enfrenta aqui embaixo. Não Sim, dá para garantir que aqui é igual. que Pra é o garantir mesmo que valor, aqui é né? igual, Sim, a sim. gente tem que ter mais informação no desenho. Se tiver mais informação no desenho que fala assim, não, de fato, esse ângulo aqui tá batendo com esse, ou esse tamanho aqui tá batendo... Aí, firmeza, aí nós consegue. Ou então, que aqui de fato vai ser igual a esse, aí, firmeza, nós consegue também. Ou então, que esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse, aí nós conseguia. Só que sem essas informações, a gente não consegue fazer isso. Não dessas maneiras. Valeu. Eu continuei a reta BC. Continua ABC. Isso, até chegar no AD. Fez isso? Isso. Aí, o triângulo AB e, enfim, a outra intersecção que foi gerada, 70 mais 20 mais o X é igual a 180, certo? Então o triângulo ATB? Isso. Tá, aí você usou esse ângulo aqui. Isso. Aí eu descobri primeiro esse ângulo, e daí vai dar um ângulo reto. Beleza. Aí o outro também é ângulo reto, do lado. 90 mais 30 mais um x' aí que seja, enfim, vai dar 180 também, né? Aí, isso. Ah, então, já pode ir direto, né? Teorema do ângulo externo, né? Exato, é. Ou pelo ângulo externo. Boa. Ó, essa foi boa. Essa foi boa, essa eu curti. Gente, só uma coisa. Cuidado com as outras resoluções que apareceram. Eu não sei se vocês perceberam. Ó, aqui, o que ela fez? Ela só prolongou a reta BC e chegou lá do outro lado. E aí formou um triângulo DAB. Tipo, só prolongou a reta, só continuou. E aí, dados do exercício são 20 e 70. Pode usar os dados do exercício, né? Então, de fato, para fechar esse triângulo, aqui vai ser 90. E aí, a gente sabe que esse outro lado também, porque aqui é um ângulo raso, né? Então, esse outro lado também dá 90. E aí, beleza, já matou aqui que o X
é igual a 90 mais 30, né? Isso é uma maneira já de pensar o exercício. Cuidado, gente, com as outras retas, tá bom? A não ser que vocês tracem retas paralelas ou prolonga. Porque assim, ó, se vocês prolongam a reta, vocês veem qualquer reta aqui, vocês prolongam ela, vocês estão usando a reta suporte que já está no desenho. Agora, quando vocês colocam uma outra reta que não está no desenho, nada garante que a reta que vocês estão colocando tenha as propriedades que vocês estão dizendo. A não ser que vocês coloquem ela de lá de modo a ter certeza, através da descrição geométrica, né, através da grafia matemática, que vocês conseguem garantir que, por exemplo, isso daqui vai me dar, sei lá, esse lado é igual a esse lado, ou esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Tipo, se garante, sei lá, que quando a gente faz a reta aqui, isso daqui é bissetriz, então aqui ia ser 30 também, aqui ia ser 20 também. Sei lá, se eles garantissem algo desse tipo, aí firmeza. E mesma coisa para aquele risco nascer, tá bom? Só tome esse cuidadinho de leve aí, porque senão nós erramos as continhas. Firmeza, gente? De boa? Todo mundo? Alguma dúvida nesse A aí? Alguma dúvida a mais? Alguém fez de alguma outra maneira e quer compartilhar? Para todo mundo ver aí e ver se entende de outro jeito também? Não? Então, firmeza. Outra coisa rapidona assim, ó. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360, né? Então, a gente pode dizer que o x é o replemento do que está lá dentro. E aí já era, o exercício acabava aí também, né? O x é o replemento. Então, 360 menos 30 menos 20 menos 70. Bom, aqui, ó, dá menos 120, né? Então, 360 menos 120. 360 menos 120. Só na minha vida isso daqui. Ó. Daqui é 360 menos x. Mas eu gostei da maneira do triângulo, velho. Aqui com replemento, péssima ideia, né? Continuando o triângulo, muito bom. Mas dá para usar isso aqui também, gente, quadrilátero. Soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360. Pode usar isso. E esse segundo aqui, vocês fizeram? Ó, aqui tá dizendo que é bissetriz, hein? Aqui pode. Aqui vocês podem usar a mesma coisa. Esse eu não consegui fazer. Alguém conseguiu, gente? Olha, esse aqui, gente, é o tipo de exercício que ele parece ser difícil, mas, ó, olha só que louco, ó. Vou pegar aqui, primeiro, o meu triângulo OCB. No meu triângulo OCB, eu tenho aqui 120 mais C' mais B' é igual a 180. Isso daqui, né, no triângulo ACB, já vai me dizer que C' mais B' é igual a 60 graus. Bom, se a gente for no triângulo ACB, o que a gente vai ter aqui? Bom, a gente vai ter aqui x mais 2C' mais 2B' é igual a 180. E aí acabou o exercício, né? Por quê? Porque C' mais B' é 60. Se eu pegar isso daqui e multiplicar por 2, eu vou ter 2C', 2B' é 120. Então, isso daqui é 2 vezes 60 que eu já achei lá, que é o 120. Então, já era, fim de exercício. X é 180 menos 120. Acabou-se. Suave, gente, isso aí?
Essa sacada aqui, né, ó, eu confesso para vocês que é um pouco de, né, tem que fazer esse exercício para tipo, pegar as manhas desse tipo de sacada, gente, mas isso daqui é uma coisa que aparece com frequência, assim. Você vai encontrar lá, encontrei o selinha mais belinha, aí de repente apareceu um 2 selinha, um 2 belinha. Aí você, pô, é o dobro, né? Porque se eu multiplicar por 2, aí eu faço distributiva, vai para 2 selinha, vai para 2 belinha. E aí o 60 vezes 2 também vai para 120, né? Então, bateu. Suave, gente, esse exercício aí. Alguma dúvida? Falem das dúvidas, se tiver. Tranquilo. Tranquilo? A sua explicação deu uma melhorada. Eu fiquei aqui estendendo retas durante 2 horas, mas depois da sua explicação ficou ótimo. Suave. Gente, eu queria propor também, acho que um exercício que é legal aqui para a gente pensar, esse 11 aqui, ó, ele é bem bacana. Ah, vamos pensar o 10 e o 11? Eu acho que aí já, né, também a gente já pega o 10 ali, que é o da Fufu. O de cima ali, num triângulo isósceles, extremamente 100, qual o ângulo formado pelas alturas que não passam pelo... Vou pensar o 10 e o 11 aqui, ó. O 10 e o 11, eles são bem interessantes aí pra gente pensar algumas coisinhas. Ô, vocês têm aulas 16, gente? Eu tenho que parar daqui a 20 minutos no máximo? Ou não? Falem comigo. Falem comigo. Eu acho que sim. Estou dando uma olhada aqui na grade. Mano, vocês têm aula 16? Tem aula de química. Aqui está agendado aula de química. Não, então cancela o 10 e o 11, rapa. Cancela o 10 e o 11. Vocês fazem isso depois, tá bom? É que eu tava esquecido o tempo, mano. Vamos só falar um bagulho. Ó, façam 10 e o 11, tá? Por favor. Sobretudo o 11. O 11 é muito interessante, mas exercer aqui da Santo André. Mas eu queria propor para vocês aqui, cena rápida, só para a gente continuar nessa parte teórica, que foi um pouco do que eu fiz ontem, e eu não queria deixar vocês para trás, né? Deixar a parte do conteúdo para trás. Queria deixar pelo menos pareado vocês, as turmas. Então eu queria só olhar um pouco essa parte de congruência aqui, só para a gente fazer uns exercícios de congruência já, e aí a gente meio que acabar por aí, ó. Mas, ó, e uma coisa, também deem uma olhada aqui. A gente vai fazer esses exercícios aqui de congruência rapidão, e aí depois eu vou pedir para vocês darem uma olhada nesses exercícios daqui de cima, ó. Aqui são os exercícios de triângulo bem interessantes também, sobretudo 89, 90, 91 e 92 aqui, tá vendo? Que vai trazer alguns conceitos aí bem interessantes, né? Que é a ideia do perímetro, semiperímetro. Lembra que perímetro é a soma do tamanho dos lados, semiperímetro é a metade do perímetro, né? É o perímetro dividido por 2. Aí, tipo, com isso vocês resolvem os exercícios daqui. Queria até fazer alguns dali. Mas vamos só olhar um pouquinho a ideia da congruência, só para vocês terem uma noção aqui rapidão. Então, ó, 2 triângulos são congruentes, é possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre esses vértices de um e os do outro, de modo que os lados e os ângulos correspondentes sejam respectivamente congruentes, né? Bom, então, dá um desenho aqui, né? No desenho fica bem patético, assim, porque o desenho está exatamente igual, né? É isso, o triângulo congruente, ele meio que vai ser um triângulo exatamente, né, com os mesmos tamanhos aí, né? Só mudou ali do lado do A, do lado do B e do lado do C e colocou um apóstrofo ali para dizer que é a linha, B, linha, C, linha, para falar que não é os mesmos pontos. Mas, de qualquer forma, o triângulo é congruente. Quando ele vai ser congruente, né? Então, aqui está a condição de congruência, né? Então, ó, o triângulo ABC é congruo, né? Tipo, ou vocês põem 3 risquinhos reto, ou igual com um tiozinho em cima, isso tudo é congruência. Se o triângulo A', B', C', né? Ele é congruente ao triângulo A', B', C', C e somente C, né? Mais uma vez, o lado da direita implica no da esquerda, o lado da esquerda implica no da direita. C e somente C. Bom, o segmento AB for congruo ao segmento A', B', o segmento BC for congruo ao segmento B', C', o segmento CA ou AC for congruo ao segmento C', A', e, né, os ângulos têm que ser congruentes também. Então, os ângulos e
os lados. Essas coisas têm que ser congruentes para o nosso triângulo ser congruente, os nossos triângulos. Aí aqui, a gente fala um pouquinho dos critérios de congruência, né? Quais são os casos em que dois triângulos serão congruentes? Então, os critérios de congruência são os casos em que se pode assegurar a congruência de dois triângulos sem que se saiba tudo sobre eles, né? Temos 4 casos de congruência de triângulos. Este primeiro caso é o caso lado, 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 né? L, 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 lado, lado, lado. Dois triângulos são congruentes quando possuem os 3 lados, respectivamente, né? Ou seja, na mesma ordem, né? Congruentes. Então, a ideia, né? Não tem muito o que pensar, assim. Imagina que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, vai ser o mesmo esquema, né? 1, 2, 3. Só que a gente pode rodar o triângulo, né? Aqui sempre vai aparecer uns triângulos do mesmo jeito, e aí meio vai ficar um pouco bastante patético, assim, da gente pensar isso nos exemplos aqui, porque aqui é meio óbvio, né? Aí quando a gente for fazer os exercícios ali, vocês vão ver que vai aparecer umas situações um pouquinho diferentes, assim. Aí a gente tem outro critério, lado, ângulo, lado. Ó, uma coisa que eu queria tentar. A escrita não está assim por acaso. O ângulo não está aqui no meio, né? O A não está entre os dois L's por acaso. Quando a gente está pensando isso daqui, a gente está falando de um lado, o ângulo que está no meio, ele vai estar entre, né? Ele vai ser adjacente aos dois lados. Então, você não pode pegar dois lados e um ângulo que não seja adjacente a um dos dois para esse critério valer, né? Então, ó, dois triângulos são congruentes quando possuem dois lados e o ângulo entre eles, respectivamente, congruentes. Então, um pouco da ideia que está aqui, né? Ó, a gente pegou o lado 2 risquinho e o lado 3 risquinho. E a formação do ângulo entre esses lados, né? Então, a mesma coisa aqui nesse outro triângulo, que, mais uma vez, está exatamente igual. Então, é evidente que vai ser igual, né? Que não é tão assim quando aparece esse exercício. Outra coisa é este critério aqui. Ângulo, lado, ângulo. Mesma coisa do outro exercício, gente. Ó, o lado, ele tem que ser adjacente aos ângulos. Então, o lado aqui, 2 risquinhos, ó, ele vai ter que ser adjacente aos ângulos aqui. O ângulo com um risquinho atravessado e o ângulo 2 risquinhos. Assim como acontece ali no outro, né? Então, dois triângulos são congruentes quando possuem dois ângulos e o lado entre eles, respectivamente, congruente, né? Isso aqui é importantíssimo, né? O lado entre eles, né? O lado adjacente a esses dois ângulos. E o último critério aqui que a gente tem de congruência é lado, ângulo, ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes quando possuem um lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruentes, né? Então, ó, o lado, um risquinho, um ângulo, risquinho atravessado, e o ângulo oposto ao lado, né? Ó, ângulo oposto é ângulo oposto a alguma coisa, né? Ao lado, sempre, né? Você perceba uma coisa, tanto a reta inclinada aqui da direita quanto a reta aqui da base, elas não são opostas a este ângulo azul, elas são adjacentes, né? Então, o único lado que é oposto é esse L que está sendo indicado aqui. Então, lembrem sempre disso, né? E uma coisa que é importante, os critérios de congruência, não necessariamente você vai ter um só, né? Você tem dois triângulos congruentes e só um critério que satisfaz. Às vezes você tem triângulos congruentes que, sei lá, 2 critérios vão satisfazer a congruência, sobretudo se você tiver todos os dados do triângulo, né? Aí fica um pouco mais fácil. Então, gente, alguma dúvida em relação a isso daqui? Posso colocar os exercícios só para a gente pensar um pouco? Ou algo que vocês queiram compartilhar? De dúvida, ou de comentário, ou de qualquer coisa, ou fala aí comigo, por favor. Representante? Por mim tá de boa. Excelente, muito bom. Então, bora, gente. Vamos pegar aqui, vou pegar este primeiro exemplo aqui. Então, aqui, ó. Os pares de triângulo abaixo são congruentes. Então, ele já está falando que são congruentes, né? E aí pede para indicar os casos de congruência. Tem as respostas meio apagadas aí, né, nesse livro, mas percebam, né? Ó. Aqui a gente tem, né, a ideia do lado. E eu tô fazendo besteira, né? Porque eu preciso pegar um print aqui para colocar aqui, para depois começar a riscar, né? Esqueci disso. Bom, firmeza. Então, aqui, ó, neste primeiro, a gente já tem ali o ladinho, que está aqui, o lado 2 risquinhos. A gente tem um ângulo
e depois, adjacente a este ângulo, a gente tem o lado um risquinho, né? E aí aqui é a mesma coisa, né? A gente tem os dois risquinhos, tem um risquinho e tem um ângulo aqui entre. Então, o critério, de fato, é L a L. Aqui, ó, 3 risquinhos, né? 3 risquinhos de um lado, um risquinho do outro e 2 risquinhos do outro. Então, não tem muito segredo, lado, lado, lado. Aqui, este outro, a gente tem um lado congruente, depois a gente tem um ângulo, um risquinho, que está adjacente a esse lado, né? Então, a gente tem o lado, a gente tem um ângulo, e depois, oposto a este lado, a gente tem o ângulo, 2 risquinhos. Então, oposto ao lado, a gente tem aqui, ó, o ângulo oposto. Tanto faz vocês escreverem L, A, O, quanto escrever AO, A e L, né? Ângulo oposto, ângulo lado também está servindo, porque tanto faz a ordem desse negócio. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, mesmo esquema, ó, a gente tem um risquinho, lado com risquinho, tem um ângulo adjacente e depois tem um ângulo oposto com 2 risquinhos, né? Então, tanto faz se a gente colocar ângulo oposto, ângulo lado, ou lado, ângulo, ângulo oposto. Aqui nesse outro, mesmo esquema, bastante parecido, né? Tem muito segredo. Aí nesse F aqui, ó, eu queria que vocês... O F, gente, o que vocês acham do F? O que vocês acham que é o F? Eu aguardo. Qual o critério de congruência? Tem 2 lados, o ângulo oposto e um ângulo. Acho que ficaria ângulo, lado, lado. Lado, lado? Ângulo, lado, lado não é critério. Você tem lado, ângulo, lado. Você tem ângulo, lado, ângulo. Você tem lado, lado, lado. Ângulo, ângulo, ângulo. E lado, ângulo, ângulo oposto. Ah, não sei. Ó, você pegou esse ângulo, por exemplo. Pegou esse lado. O que tem aqui do outro lado? Outro ângulo, né? Então, LA, A. Você tem um ângulo, pá, A. Você tem um lado, L. Você tem outro ângulo, A de novo. Isso é um critério possível, né? Porque a gente vem aqui, vê que aqui tá a mesma coisa. Outro critério possível nesse exercício. Um lado, lado. Péssima ideia, né? Esquece esse lado azul. Vai no lado aqui, ó, 2 risquinhas. Um lado azulzinho com 2 risquinhas. Tchananã. Aí a gente tem um ângulo aqui, ó. Pá, pega esse ângulo aqui. Pá. E aí a gente tem o ângulo oposto. Tchananã, tchananã. Então também serviria o critério aqui da gente pensar lado, ângulo, ângulo oposto. Também serviria. Neste terceiro aqui, né, neste G aqui, ó, eu queria que vocês pensassem uma coisa. Tanto faz a gente pegar... qual que vocês acham aqui que serve? Não sei se vocês flagram assim, ó, mas como isso é um triângulo retângulo e eles têm o mesmo tamanho, esse lado aqui também vai ser côngruo a esse lado aqui, né? Por quê? Porque a gente pensa por Pitágoras, né? A gente tem um A quadrado que vai ser igual a um B ao quadrado mais um C ao quadrado. Não pode ser, né? Se você já tem o lado uma risquinha, o lado duas risquinhas, e eles são do mesmo tamanho, não pode ser que este outro cateto dê uma coisa diferente, né? Então a gente pode considerar que essas coisas têm o mesmo tamanho também. E aqui, tanto faz a gente pensar lado, 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 ângulo, lado, lado, ângulo, ângulo oposto, não, essa já não cabe aqui. Deixa eu ver se ângulo, lado, ângulo também não cabe aqui. Essas duas servem para nós. Aí,
Gente, dúvidas? Eu queria propor um outro exercício de congruência para vocês treinar. Esse eu não acho tão interessante, que é só os critérios. Eu acho mais interessante, eu queria dar até tempo para vocês pensar, esse daqui, ó. Porque esse daqui, ele vai dar um monte de triângulo, né? Triângulos mais próximos do que aparece para nós, assim, já com os valorizinhos lá. E aí ele pede para a gente indicar quais que são congruentes, quais são os pares de triângulos congruentes, e qual é o critério de congruência, né? Então, ó, considere os triângulos T1, T2, nananã, etc. abaixo, assinale os pares de triângulos congruentes e indique o caso de congruência. Então, aqui agora, dá um monte de triângulo, e aí aqui pede para a gente ligar, né? Fazer um ligue. Então, deixa eu colocar aqui. Aí esse aqui eu queria que vocês gastassem um tempinho aí fazendo sozinhos para ver se, de fato, vocês estão assimilando esse negócio. É para ligar os que são iguais? Ele pede para a gente os casos de congruência, né? Então você tem ali, ó, T1, T2, T3, T4, T5. E aí a gente quer saber T qual é congruente a T qual e por que que é. Ah, tá. Esse eu vou dar uns minutinhos aí para vocês. Quem quiser já ir falando na verdade aí o que achar que é congruente aí, por que que é, já pode ir falando já, gente. Eu acho que o T1 e o T8 são O T1 e o T8? isso. Qual é o critério de congruência? Lado, ângulo, lado. Ótimo, muito bom. T1 e T8, então já usamos T1 e T8. A gente tem um lado 3, lá tem um lado 3, a gente tem um lado 4, lá tem um lado 4, e entre esses lados a gente tem um ângulo de 70 graus. Lado, ângulo, lado. Perfeito. O T6 e o T10 também são congruentes, né? T6 e o T10. T6 e o T10. Qual é o critério? Lado, lado, lado. Excelente. T6 e o T10. Um lado 3, um lado 3, um lado 6, um lado 6, um lado 4, um lado 4. Excelente. Muito bom. Ei! E aí, gente? O que vocês acham? Mais qual? O T4 e o T11 também, né? T4 e T11? Não, é isso mesmo. T4 é E congruo ao T11. T11. Qual é o critério? Isso, lado, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Muito bem. A gente tem um ângulo de 25, ângulo de 25, ângulo de 25, ângulo de 25, lado 10, ângulo 35, ângulo 35. Excelente. Muito bom. O T2 e o T7 também. T2 e T7? T2 é congruo ao T7. Opa. T7, qual é o critério? Lado, ângulo, lado também. Lado, ângulo, lado. Ótimo. T2 e T7. Um lado 2, um lado 2, um lado 1. O lado 1, ângulo de formação entre os dois, 60 graus, 60 graus. Muito bom. Excelente.
E agora o T9 com o T12. T9 com T12. T9 com Ângulo, T12. lado, ângulo. T9 com T12. Então, a gente tem aqui um 5, um ângulo 20. A gente tem um 5, um ângulo 20. E oposto aqui ao lado 5, a gente tem... ângulo, lado, ângulo. Vê bem, faltou uma coisa. Ângulo, lado, ângulo, a gente tinha que ter esse, né? Então, tanto serve ângulo, lado, ângulo, por quê? Porque esse daqui também vai medir 80, né? Nos dois. Quanto também serve a gente pensar aqui, ó, deixa eu já até pôr aqui. Serve também a gente pensar, caso queiram, lado, ângulo, ângulo oposto, serve? Lado 5, ângulo adjacente, ângulo oposto 80? Também serve, excelente. Então, e aí agora não tem muito segredo, né? Agora T3 é T5, né? Tem que... Qual é o critério? T3 e T5. Lado, ângulo, Lado, ângulo, lado, né? Muito bom, muito bom, muito bom, excelente. Então, exercício de congruência, esse exercício assim, meio assim, né? Não tem muito o que ficar pensando sobre, não. Mas é divertido. Ah, e é divertido quando aparece assim, né? Porque essas coisas vão aparecendo e aí, nossa, velho, quando aparece no exercício mesmo que você vê e se identifica, aí você fala, haha, olha você aí. E quem não estudou, não pega amanhã. Porque, né? Esse tipo de exercício aqui, ó, façam depois, tá bom? Por favor. É aquela listinha do IESE, tá aqui para vocês se divertirem. Ó, aqui de novo, né? Ó, indicar os casos de congruência mais uma vez. Aqui fica legal. Indicar quais são os triângulos congruentes, indicar os casos de congruência, né? Mas olha como o desenho está sendo dado aqui, né? Aqui já são desenhos mais próximos do que se vai aparecer no vestibular, assim, né? Geralmente. Que aí já dá o desenho todo misturado, dá o desenho separado e pede para a gente tentar resolver. Gente, suave. Suave ou não suave? A gente não falou da condição de existência ainda, mas tá tudo bem que a gente vai comentar um pouco disso. Gente, de boa. Agora deu 4 horas, eu não quero atrapalhar outro momento de vocês, senão a gente ficava aqui umas 4 horas fazendo umas continhas, pelo menos. Mas de boa, gente, fala comigo, pelo amor, fala comigo. Sim, Pro, depois do exercício fica mais claro, eu acho. Aí, Mais evidente, assim. firmeza. Vocês querem um print desse negócio aqui, a imagem? Ele forma uma imagem, esse negócio aqui, ó, esse negócio todo, só que é uma imagem que fica tudo muito pequeno, assim. Se vocês der um zoom, talvez, depois dá para vocês olharem com um pouco mais de atenção. Quer ver? Deixa eu salvar esse negócio aqui para vocês verem como é que fica. Área de trabalho 1604 2020. Calma aí que vai abrir. Só para vocês verem como fica a imagem, se vocês quiserem. Bom, mas eu acho que eu mando ela para vocês de qualquer forma. E quem quiser usar, usa. Quem não quiser usar, não usa. Mas é isso, ela fica um pouco pequena, porque as coisas ali não... Aqui, tá vendo? Dá para dar um zoom. E aí dá para ver mais ou menos o que foi que aconteceu. Ó. Se der um zoom. Aí vocês conseguem ver tudo que estava aqui. Tá bem? Eu vou mandar isso aqui para vocês. Só para ficar aí registrado para vocês, caso vocês queiram utilizar. E... alguém tinha falado ali. Gente, então firmeza. Acho que é isso. Tudo bem? De boa?
a gente continua a partir de falar um pouco mais de critério de existência do triângulo e depois a gente fala já de polígonos, né? Começar a mexer com polígono, com os quadriláteros, os polígonos, que é a parte divertida. Daí em diante vai ficando só muita emoção sendo acrescentada. Você pode mandar a imagem no grupo da turma, sem ser o grupo de matemática. Mano, eu até... Alguém pode fazer isso, velho? Eu tô centralizando lá, não tô nele ainda. Eu vou encontrar o link aqui do grupo. Aqui. Pronto, né, cara? Gente, mais alguém que não tiver no grupo do WhatsApp que eu tô mandando lá, imagina. As coisas, o grupo tá aqui, tá bom? É só apertar e entrar. Eu vou ter que mandar a imagem de novo, né? Porque você acabou de entrar, né? Prontinho. Então, gente, é isso. Firmeza? Suavidade? Beleza, pronto, obrigada. Firmeza, gente? É nóis. Qualquer dúvida pode me dar